Então, vamos lá, muito bom dia. É uma satisfação enorme estar aqui de novo com vocês. Né? Uma parte, né, dos alunos aqui presentes e que eu vi ali na lista de presença já foi meu aluno no semestre passado, alguns até em mais de uma disciplina. Né? Uma disciplina até que eu informei que não lecionaria, no princípio não era o objetivo, né? Embora já ter lecionado várias vezes execução. Né, a ideia, é claro que isso acontece também, existe uma, um acúmulo, né, repente, de alunos de uma mesma disciplina, e foi necessário, até para auxiliar a instituição, né, a gente ter lecionar essa matéria. Então, esse semestre eu estou com tutelas de urgência, que é o que eu sempre leciono, e essa vez, né, colaborando aqui na execução civil. É uma matéria que a gente costuma dizer que ela tem uma grande importância para vocês, do ponto de vista, né, que a ideia da execução é a efetivação do direito, então a gente vai falar isso hoje. Então é hora de você angariar, né, aquilo que você tanto batalhou no processo longo, né, você é hora de recolher os frutos, né, ou muitas vezes a gente vai ver também, você tem um título e você precisa que ele seja efetivado. Então é uma matéria bem interessante, né, uma matéria que tem os momentos que a parte de procedimento, né, do trâmite dela é um pouco chatinha, né, mas a gente vai procurar tornar ela um pouquinho mais dinâmica, com exemplos, com peças, né, então a gente vai ter isso ao longo do semestre. Então, para quem não me conhece, né, meu nome é Leonardo Martins Fornari, está aqui no plano de ensino. Né, geralmente eu utilizo só o Leonardo Fornari, fica mais fácil contato. A gente tem, né, como você já sabe, ou que não sabe ainda, né, a ideia aqui eu sempre vou procurar fazer isso, é juntar, né, a teoria e a prática. Né? Sou estudioso do processo civil há muitos anos, leciono a cadeira 19, praticamente chegamos 20 anos aí, de docência, completo, acho que agora, em março, 20 anos. Então, a gente. E também sou advogado, então por isso que eu costumo dar bastante exemplo, né, focar também nessa parte prática, aí, porque processo civil é como cirurgia em medicina, né? Se você não tiver prática, não adianta de nada. Não adianta você saber qual artéria você tem que operar, né, e tudo mais, se você não tem a prática em si, se você não sabe colocar aquele procedimento, né, em prática. Então, por isso, essa ideia aqui do semestre, também sempre dando exemplos, né, e procurando, como você sabe, auxiliar o máximo possível. Quem não tiver alguma dúvida até de matérias anteriores, que a gente vai se reportar, né, sempre é interessante que vocês, eu acho que a turma de vocês não tem problema com isso, é pedir a palavra, né, interromper mesmo, procurar tirar as dúvidas aqui, até porque às vezes tem coisas que a gente acha que vocês já tiveram e não, né, e às vezes não tiveram ou não lembram. Então, não deixem passar isso, porque tudo é uma sequência, né? O processo civil é uma sequência lógica, né? Em que vocês já tiveram, por exemplo, começaram com a teoria geral do processo, né? Depois tiveram a parte de conhecimento, né? A parte do processo de conhecimento, as provas no direito probatório, como é que se provam os fatos, teve sentença, teve a parte de recursos, possivelmente até comigo, né, como você vai impugnar as decisões, tentar alterá-las, né? Tem as tutelas de urgência, que depois até na linha de lógica do nosso currículo, ela vem depois da execução. Mas tem gente que já fez, não tem nenhum problema com isso. Já fez a tutela de urgência, que para dar efetividade, né, ao direito, de forma mais rápida, tutela de evidência, né? E agora a gente chega na parte da execução. Tá? Então, aqui o semestre, só vou passar rapidinho. Depois eu boto meus contatos ali à disposição para vocês. A nossa ementa aqui, né, a gente vai passar já na metodologia de desenvolvimento, que é mais fácil. A gente vai começar com a teoria geral da execução, né, das execuções cíveis, né, os atos executivos, quais são, competência, legitimidade, quais são os títulos, né, executivos extrajudiciais e judiciais, responsabilidade patrimonial. Aqui na teoria geral também tem princípios que a gente vai ver hoje,
né? Então, isso tudo está aqui no plano de disciplina de vocês. Tá? Vamos ver cautelares executivos, né? Procedimentos executivos, execução de título extrajudicial, cumprimento de sentença, que é o título judicial, quando você já tem uma sentença. Fiquem tranquilos, a gente vai ver isso com bastante calma. Tá? As meios de defesa do executado, a gente vai ver que existe impugnação, cumprimento de sentença, embargos à execução. Tem depois as espécies de execução, né? Execução fiscal, a gente vai falar da execução de alimentos, contra a fazenda pública e tudo mais. Tá? Então, isso faz parte, suspensão e extinção da execução, isso faz parte do plano de disciplina, a gente vai ver passo a passo, né? A partir do momento que vocês vão evoluindo na matéria, a gente vai ver isso. Tá? Avaliações nesse semestre são só 2, tá? A gente não vai ter 3, como no semestre anterior, para quem está acostumado. São 2 provas. Aqui são as datas, dia 20 de abril, se quiser já anotar aí. Isso vai ficar, como dizem os participantes de rádios, está gravado, então vocês vão ter essa gravação depois para quem não pode assistir ou quiser assistir novamente. Dia 20/4, a gente tem a primeira prova, 22/6, a segunda prova. Tá? Ao longo, né, do semestre, a gente vai ter a questão das peças, eu não vou colocar como na parte de execução, não vou colocar como um ponto, né, uma nota a mais para dividir por 3, somar e dividir por 3, né, como era no semestre anterior. Aqui a gente vai ter essa peça como forma de aumentar as notas das provas, tá? Para estimular vocês a fazer, quem, de repente, não quiser, tem dificuldade, coisa, não vai ser tão prejudicado, mas quem caprichar e gostar de fazer e for atrás, né, a gente sabe que tem que fazer peça processual, são obrigados a ter esse contato com as peças. Vocês vão ter modelos, vai ser a mesma sistemática do semestre passado. Passo uma situação fática, num determinado dia, vocês vão ter tempo para fazer, vão fazer a peça, devolver, corrigir, e aí atingindo pelo menos um 7, aí, uma peça razoável, né, pelo menos uma nota 7, uma peça boa, né, tirando 7 para cima, você já tem direito a pontos extras nessas avaliações, aí, prova 1, prova 2. Mas eu vou explicar mais para frente, quando chegar o momento. E a avaliação final, dia 6 de julho, tá? Esse que vai ser o nosso cronograma. Em princípio, então, 20 de abril e 22 de junho, né? Então, programe-se para isso. A bibliografia também tem no plano de disciplina de vocês, vocês podem utilizar, né, a que vocês acharem mais adequadas. Obviamente, vocês vão pegar as mais, né, as mais recentes, né, que você puder, as edições. Isso aqui vem, muitas vezes, já da base do currículo, né, já vem pronto. Então, tem aqui né, obras que são mencionam o antigo CPC, e claro que você vai buscar, e tem na biblioteca, né, ou muitos de vocês perguntam qual que eu vou adquirir, professor. Tá? E aí você pode adquirir o mais recente possível, sempre assim, né, claro. Então, aqui nas complementares citam algumas. Uma delas que eu gosto muito, tá? Que eu sempre eu utilizo bastante para as minhas aulas, é do Cássio Scarpinella, que eu estou aqui sublinhando para vocês. Tá? Tem comentários ao CPC, né, que eu tenho até aqui na minha sala, e tem, né, sistematizados de processo civil. Então, é só pegar a parte de execução. Ah, professor, mas eu comprei, tenho a coleção do Marinoni. Ótimo, não tem problema. O Marinoni, às vezes eu falo só para os alunos que alguns acham chatinho, porque ele é bem minucioso, se repete bastante, e aí isso se torna a leitura um pouco mais chata. O pessoal não gosta tanto. O Didier também, né? Há muito tempo está na moda, o Didier, né, que está aqui em cima na básica, você pega o mais recente, muita gente tem a coleção dele, ótimo. Né? E o Araquém de Assis, que é esse daqui, né? O Araquém de Assis, ele é considerado, e esse, se você também quiser comprar, assim, vou buscar pega o atualizado do Araquém de Assis, ele é considerado também o papa da execução. A gente teve, em 2005 e 2006, duas alterações, né, processuais na parte de execução, antes do novo CPC,
E o Araquém de Assis foi quem capitaneou isso, então um cara que aprofundou muito. Se você falar com os professores, geralmente tá, né, que também se aprofundam na parte de execução, o Araquém de Assis é o cara para você ter o livro dele na parte de execução. Ah, eu estou no escritório, compra o Araquém de Assis, né, e, e vá ser feliz, como já diz o rima pobre que eu acabei de fazer. A gente tem aqui na mediateca, né, eu já coloquei um material, tá, para vocês utilizarem, vocês já sabem que é assim que funciona. Eu gosto de fazer sempre um material de apoio, até para que vocês tenham, obviamente que você vai ler a doutrina, você vai acompanhar as aulas, nem tudo que está, né, às vezes vão ficar, mas isso aí está no material, nem tudo, né, que a gente vai, que eu vou falar aqui, vai estar no material, que justamente é essa a ideia de assistir as aulas. Né, mas isso já serve como um grande roteiro, né, 90% ou mais já está aqui, então você já vai ter uma ideia para estudar para a prova, né, para você ter eu sei que vocês têm muita disciplina, né, muitos de vocês falam isso. Ah, professor, eu faço tantas disciplinas, estou adiantando matérias, né, e aí isso serve também para, de repente, você não conseguiu assistir a aula, você vai atrás e não precisa dizer, o que caiu naquela aula, né, o que o professor lecionou nessa aula, você tem no material de apoio um resumo, ou pelo menos boa parte do que foi lecionado. Tá certo? Acho que esses são os avisos iniciais, paroquiais, né? A gente tem aqui, eu botei os contatos, né? Tem, obviamente, o e-mail do sistema disponível que se manda direto da Unisul, né? A Anima agora, conectado no sistema. E, além desse, eu botei os outros, né? Até para você, de repente, vai que não consegue contato nenhum. Também, quem já foi aluno sabe que esse aqui, pessoal, às vezes é mais rápido de responder, porque às vezes recebe no celular, né? Olha mais frequentemente. Esse aqui é o profissional, é de escritório, né? A gente também já está em contato por esse. Eu tenho 13 e-mails que estão disponíveis. E também aqui tem um telefone de contato, né? Caso agora a gente está numa remota, né? E a gente sabe que às vezes acontece uma coisa mais urgente, uma dúvida que vocês têm. Não se preocupem em relação à questão da presença, né? Eu digo eu quero que todos estejam presentes, leve em consideração a presença, sim. Só que uma das coisas que eu sempre falo é que às vezes acontece não atualizar tão rápido, né? Em 24 horas, 48 horas a presença, e tem aluno que fica apavorado. Falta na aula, sexta-feira, né, já fala, falta na aula de terça, espera um pouco, né, atualizo, geralmente vai no fim de semana, e aí você vai ter essa presença ali, concedida se você esteve na aula. E eu vou fazer aqui, né, a gente sempre faz aquele esquema de um período para vocês colocarem no chat que estão presentes, vou colocar ali presente, vou colocar. E mais lá para frente, como eu sempre faço, eu deixo de cobrar presença, porque eu não gosto dessa questão de obrigação, né, eu odiava isso desde pequeno, né, eu estudava na escola de freiras lá, se eu ficava incomodando com a questão da presença, chegava um minuto atrasado, e não queria tolerar, né, isso força a gente com uma coisa antipática, né, tá me forçando, quando a gente força a gente a estar num lugar, não é legal, então aqui não é essa ideia, vocês veem para aprender com tudo, vocês vão aprender execução, né, e fazer de tudo para isso, tá? Então, e não se preocupe que a partir da metade do semestre eu já não vou mais cobrar presença, quero que vocês estejam de bom grado, né, de coração, para participar, para aprender. Aí, e participem, quanto mais vocês participar, melhor, né? Se tem dúvidas que vocês têm, que o aluno também pode ter, não fala por vergonha. Aqui estão as datas da avaliação, que eu já falei de novo, das provas, questões discursivas e objetivas, muito parecidas com aquelas, né, que a gente já fez nos semestres anteriores. Vou colocar pelo menos 2 de concurso público, né, ou de OAB, para já ir treinando como é que eles cobram a execução. Isso, depois a gente vai fazer questões de concurso público também, selecionar vários, para vocês verem como é que cai isso aqui. Muitos de vocês têm foco em concurso público. Está um pouco escasso, né, questão de concurso, mas vocês já vão saber como é que isso é cobrado, né? Tem sempre nessa possibilidade de você ver, tá, não, eles cobram dessa maneira, né? E é essa maneira que eu tenho que ver a execução. Não, pelo menos não posso deixar de saber isso para
né, os concursos públicos. Né? A FGV, por exemplo, ela gosta muito de decorar conceitos, né, e artigos. Então, a gente vai ver o que mais cai. Aqui eu botei da peça processual ponto extra e tudo mais. É isso. Não sei se alguém tiver alguma dúvida e quiser falar agora, pode se manifestar, senão a gente vai tocar a matéria, né, porque eu acho que de apresentação, coisas assim, a gente já nos conhecemos, não precisa ficar na leitura de mini currículo, essas coisas não costumo fazer também, até porque você já sabe, já me conhece de longa data. Para quem não conhece, né, vai conhecer aqui ao longo do semestre. Certo? Uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Né? Essa minha cara um pouco de sono aqui, porque né, aqui é uma situação de filho pequeno. E quem não tem filho pequeno sabe, a gente não dorme tão profundamente, e aí fica meio. Mas agora acordar antes eu me queixava de acordar né, cedo, tem que dar aula cedo. Agora não, agora a gente acorda às 13, 5, 6, né? E aqui tá tranquilo, só que aqui fica um pouco olheira, né? Acabado, logo passa. Né? Dizer, logo, isso passa tão rápido. Isso passa tão rápido, não passa nunca. Né? Logo vai passar. Fazendo uma gracinha. Vamos lá, então. Fazer então, já que ninguém se manifestou aqui em relação a alguma dúvida, tudo mais do semestre. Sim, teve né, aquela questão do retorno das aulas. Né? Eu vi que a maior parte de vocês pediu aquela. Eu não me lembro o nome ali que eles utilizam, né, que é uma situação especial de Covid, que é para não ir presencialmente. Né? Eu acho que tem, né, todo mundo tem, eu tenho em casa também pessoas de grupo de risco, eu até tenho um problema de bronquite, tudo mais, que isso o médico disse que não seria interessante. E vamos ver como é que vai evoluir esse retorno. Tem bebê em casa, tem meu pai que fica algumas noites aqui, alguns dias comigo, e ele tem quase 80 anos, então a gente vai ver como é que vai ser. A ideia é que retorne aos poucos, né, a partir de disciplinas práticas, e depois, né, no nosso caso, que se considera teórica, né, e vamos ver como é que isso vai ocorrer. Eu acho que na situação atual não tem tanta urgência, porque está né, tudo vermelho e quase partindo para o preto, né, UTIs lotadas, então a gente tem que tomar mesmo cuidado. Eu vi que vocês colocaram já a maior parte nesse regime especial, Covid, e vão fazer aulas remotas, né? Preferem aula remota, então como é que isso vai dar? A gente vai trocando ideia, mas por enquanto vamos fazer por aqui. Está utilizando o Zoom, e depois isso vai ficar gravado, você vai ter acesso para estudar, vou botar o máximo de material possível também para vocês. Certo? Acho que é isso. Vamos lá fazer um enquadramento dessa matéria, né? A gente entendendo como é que funciona a execução. Né? O nome já diz, né? Vocês vão estudar, o que a gente vai ver, a parte que a gente chama de execução civil, ou execuções no processo civil. Né? Essa parte toda de execução, o nome já fala. O que é executar? É efetivar, né? Efetivar o direito. Nós vamos falar várias vezes sobre isso até que isso se torne muito claro na cabeça de vocês. Né? O que a gente vai buscar aqui, então, é a efetivação de um direito, certo? A partir do momento que nós vamos falar, vocês já estudaram né, aquela parte que você tinha todo o trâmite do processo de conhecimento, você deu conhecimento ao teu direito. Agora a gente vai partir para efetivação. E como é que isso funcionou lá atrás, professor, até para entender a nossa evolução né, da execução? Não vou ficar esmiuçando muito aqui ordenações portuguesas, Código 39, mas só para você ter uma ideia, né, a tônica desses códigos aqui, né, que tratavam de processo, era bem mais complicado. As ordenações, por exemplo, para quem gosta, vai fazer TCC na área, quem gosta de história, do processo, não, a história do direito, eu sabia que na época você tinha que ter uma ação para cada tipo de direito material, um processo para cada direito material. Então, tinha ação de desquite, né? Tinha ação de indenização, tinha ação de reintegração, eram todos praticamente procedimentos especiais. Isso era horrível, né? Porque você, muitas vezes,
você evolui na história, evolui na sociedade, e você muitas vezes não tinha um processo para aquele direito material, para aquele teu direito que você quer, uma tutela estatal. Então, essas ordenações, na época, era o que se tinha, infelizmente, né? E claro que, como tudo, isso vai evoluindo, isso vai pensando, poxa, isso aqui não está dando certo. E aí chegou em 39, né, com Oscar von Billow, ele criou, ajudou a criar um primeiro CPC mesmo, né, o Código de Processo Civil, em que ele tinha como grande foco o acesso à justiça, que não tinha nas ordenações, né, o judiciário é um pouco complicado de se adentrar, e também na parte, se a gente for ver, ele criou as cautelares, né, que vocês de repente já estudaram comigo, ou ainda vão estudar comigo, com outro professor, que as cautelares elas servem para que o processo dê certo, né, para garantir um fim útil de um processo. Então, criou-se as cautelares, né, começou a criar um direito, um processo comum para vários direitos materiais, então, você pegar várias situações, como existe hoje, assim, várias situações que usam o mesmo rito, o mesmo procedimento, que é o comum. Então, já tinha em 39, olha a evolução que se teve, né, há muito tempo que isso já vem, né, o processo como um ramo autônomo, né, aquele rito comum. E a execução, né? A execução, ela começou a ter um pouquinho mais em 39, um pouquinho mais vamos dizer assim, importância, porque começou-se a notar em 39 que a pessoa ganhava, mas não levava, né? Então, a gente tem muito isso. Hoje em dia, você deve ter pessoas assim, deve conhecer pessoas que dizem, poxa, eu ganhei aquele processo, vão lá no NPJ, pô, eu ganhei, mas não estou levando, né? Porque a pessoa não tem patrimônio, né? A execução não dá certo. E aí, em 39, com as cautelares, criou-se essa rede de proteção até para você se precaver, né? Que se você já estudar no cautelares, você sabe que existem aquelas que pegam patrimônio, né? Elas fazem, por exemplo, um arresto de bens, você pega o patrimônio para garantir que a tua execução futura dê certo. Então, essa é uma grande importância que foi dada para o carinho que foi feito com a execução, de ter instrumentos para que a execução dê certo. Então, você cria uma sistemática em 39 já para proteger uma futura execução. Tá? Em 73, depois a gente teve, aqui até coloquei como é que era, né, a divisão dos livros do CPC, começava com o processo de conhecimento no livro 1, né, e no livro 2 era aqui o processo de execução. Então, é dedicado só à efetivação. Primeiro, e é até interessante, né, estava bem na ordem. Livro 1, conhecer o direito, todos os passos, né, inicial, contestação, réplica, audiência, sentença, né, recursos, tudo mais. Depois, livro 2, processo de execução. Acho que até no novo CPC poderiam ter seguido essa linha, mas eles criaram, né, fizeram uma imitação aí muito do Código Penal, que também foi interessante. Código de Processo Penal, né? Então, a gente teve aqui o processo de execução está no livro 2, cautelares no livro 3 e procedimentos especiais no livro 4. Tá? É assim que acontecia. E aí agora o CPC atual, que é o que interessa para vocês, que a gente vai ver, que vocês vão utilizar em aula, vocês estudar, vão utilizar na prova, né? Enquanto o Código de Processo Civil, né, de 73 tinha o que a gente chama de coerência sistêmica, né? Ele pegava de 39 e ajeitou, vamos dizer assim, né? Ele criou uma coerência, essa que eu falei, de divisão de livros de acordo com o teu objetivo, de conhecer, de executar, de acautelar e tudo mais, né? O nosso código chegou num momento que eles viram que em 73 ele já estava, você deu muito acesso à justiça, né? Você encheu e deu muitos subsídios para você entrar no judiciário, gratuidade da justiça, né? Você não precisa pagar, tudo mais, série de recursos, muitos recursos, tal. Só que o processo acaba não andando, né? E aí começa também o credor a ficar insatisfeito. Pessoas costumavam dizer, entrar com processo para quê? Né? Se eu vou ganhar, mas não vou levar, né? Ou isso aí vai me arrastar por anos.
Então, a tônica do novo CPC é a duração razoável, tempo, né? A duração razoável do processo, só muito, né? Duração razoável, tempo razoável do processo. Ou seja, fazer de tudo, inclusive isso inclui a execução, formas de você tornar mais rápido no processo, sem lesar direitos, sempre contraditório e tudo mais. Mas então ele foca muito, e aí vocês viram no semestre passado comigo, na parte de recursos, a gente falava dos precedentes, né? Também é muito comum, né? A gente costuma dizer, né, que eles deram uma importância maior a isso para o processo de diminuir o tempo, né, como as demandas repetitivas, a assunção de competência. Lembra aqueles precedentes do direito americano, do direito inglês, que eles servem, né, aquele único caso que é julgado pelos tribunais, e ele serve para julgar vários no país. Então, isso torna o processo muito mais rápido. O juiz já julga liminarmente, o teu recurso é julgado rapidamente. Então, isso é buscar agilizar. E a gente vai ver depois na execução que também surgiram situações novas para agilizar a execução, né? Ou pelo menos para desestimular a pessoa, o devedor, a não engambelar o processo, né? E aí vocês vão ver mais para frente, é uma coisa que eu sempre cito, vou falar até hoje os exemplos. Você já deve ter notado que as pessoas costumam dizer, agora na execução os caras estão suspendendo a CNH, né? Aprendendo o passaporte do devedor. Isso são medidas atípicas justamente para desestimular o devedor a enrolar no processo, né? Ou seja, são meios coercitivos, né, para dizer, olha, se você não pagar, você está pagando de bonzão lá no P12, né, bancando festa nas redes sociais, eles demonstram uma vida assim, vamos suspender sua CNH, vamos aprender seu passaporte, está viajando para o exterior, na plena pandemia, vamos fazer isso justamente para que você pague o que você deve. Então, isso também surge com mais força no novo CPC, tá certo? O CPC tem uma parte geral e uma parte especial. Você já deve ter notado, quem está olhando lá, o sumário do CPC, né, vai ver que tem a parte geral, então que tem se aplica, né, institutos que se aplicam a todo tipo de processo, então princípios, jurisdição, competência, prazos, né, intervenção de terceiros. Então, isso aqui você vai usar para tudo, inclusive na execução, né, a parte geral. Né, as tutelas provisórias, né, cautelares, antecipação de tutela. Então, tudo isso está na parte geral. Isso significa que parte geral você usa para tudo. E na parte especial, ele fez, né, se aproxima do antigo CPC, do anterior, né? Ele divide aqui em 5 livros, em 4 livros, né, e depois 5, na verdade, né? E aí, o que ele vai ter? Aqui a parte livro 1, processo de conhecimento. Então, aqui a gente vai, vocês já tiveram, né, a parte de formação do processo. Porque, só relembrando para quem não recorda, né, por que esse termo usava no CPC anterior e utiliza, né, que é o processo de conhecimento livro 1, aqui da parte especial, livro 1 da parte especial, é o processo de conhecimento. Porque diz que todos os passo a passos, né, de conhecer o direito é quando você dá os fatos e o juiz te dá o direito, né? Tem um brocário em latim que fala isso, factum dabit ius, né, que me dá os fatos que eu te darei o direito. É isso que você busca no Estado, né? O Estado, o juiz, te dê esse, para você conhecer o seu direito. Então, você entra com uma ação indenizatória, né, pode chamar de condenatória, né, você busca uma indenização, por exemplo, de um cara que bateu no seu veículo. Tá? A ideia aqui é de você ter uma decisão, uma sentença, e o livro 1 vai te dar o passo a passo de como fazer, uma receita de bolo. Então, você vai ter a petição inicial, né, a audiência de conciliação, a contestação, a réplica, toda a parte probatória, você tem que provar os fatos, e aí tem a parte de decisão, até chegar na parte da sentença e coisa julgada.
certo? Então, esse aqui é o processo de conhecimento. E vocês já estudaram, né, a parte de formação. Nesse semestre, a gente vai ver que existe, eles incluíram, e lembra que no CPC anterior, eles colocavam no livro 2 a execução da sentença. Aqui, eles chamam de cumprimento de sentença. Então, eles colocaram dentro do processo de conhecimento uma nova fase, que é a fase de cumprir a sentença, de executar, de efetivar a sentença, o que antes, né, a gente tinha no livro separado. Então, surgiu essa sistemática, claro, isso já fazia parte do nosso, antes até do novo CPC, por conta de uma alteração legislativa que teve. Mas, se a gente pegar o esqueleto do CPC anterior, a ideia estava separado. E aqui eles notaram, dizendo, poxa, a efetivação é só uma fase do processo. Né? Podemos pegar aquele processo de conhecimento, já que está finalizado, que você já conhece o direito, só vamos tocar ali adiante. Copiando, né, o que já dava muito certo, muito próximo do trabalhista, né? O que inaugurava apenas uma fase, não precisava um outro processo de execução. Tá? Então, a gente vai falar sobre isso, vai entender por que é uma fase, não é um processo autônomo. Tá? E também aqui, depois, no processo de conhecimento, os procedimentos especiais, que vocês também já tiveram uma ideia comigo. Né? Eu expliquei para vocês que são aquelas ações que não se enquadram no comum. Né? O processo de conhecimento, a primeira coisa que ele fala é o rito comum. Né? Um rito comum a vários, né, que se utilizam o mesmo rito para várias situações de direito material. E aqui ele coloca ações que não se enquadram lá, que são especiais. Eu sempre brincava, né, são metidas à besta, porque ela precisa ter uma própria, né, o próprio rito. Então, como um inventário, né, reintegração de posse. Então, elas têm o próprio rito, não se enquadram no comum. O curioso, que nós vamos falar também ao longo do semestre, que alguns procedimentos especiais, eles são considerados executivos lato sensu. O que significa isso? Que eu não preciso entrar com cumprimento de sentença. Né? Eles são autoexecutáveis. Tá? Isso vai ser uma aula que a gente vai ter de procedimentos especiais, em que eles são tão especiais, tão singulares, que eles não vão demandar você fazer um cumprimento. No cumprimento de sentença, você tem que fazer uma petição de cumprimento de sentença. Vou ensinar como fazer, vou dar modelo, tudo mais. E essas ações não. Um exemplo para quem já está manuseando, já está tendo contato com o direito em escritório, em cartório, né, civil e tudo mais, é a reintegração de posse. A reintegração de posse, quando o juiz determina a reintegração, você não precisa entrar com o cumprimento dessa sentença, né, ou seja, efetivar a sentença. O próprio Estado executa. A gente chama de executivo lato sensu. Eu até coloquei aqui no executivo lato sensu, atividade executiva direta do órgão jurisdicional que tutela o direito comprometido independente de coerção ou subrogação da vontade. Ou seja, é autoexecutável. Então, isso é o melhor dos mundos para advogado. Né? Antigamente, a trabalhista era assim. Né? A trabalhista ele já autoexecutava. Agora veio a reforma trabalhista para complicar um pouquinho, né? Exigir que o advogado peticione, mas alguns juízes ainda consideram como auto-executável. No nosso caso, então, se quiser anotar ali, só para entender, a gente vai voltar a falar sobre isso, né? Um procedimento especial que é auto-executável é a reintegração de posse. E olha que legal, depois no livro 1, então, tem o cumprimento de sentença, que é para título judicial, para sentenças, por exemplo, e o livro 2 dedicado ao processo de execução. Aí aqui a gente não vai ter execução de sentença. Aqui é o clássico condenatório. Então, aqui a gente vai ter várias espécies de execução, as defesas do executado. Então, a gente aqui vai ter execução de alimentos, execução contra a fazenda pública, de fazer, de entregar coisa. Algo que você, especialmente as de títulos extrajudiciais. Vai ter algumas que têm sim título judicial, né, que vão demandar uma execução própria, porque eles disseram é como se fosse uma execução, né, que eu não me enquadro no cumprimento. Né? Eu preciso de um processo autônomo para ela.
Então, por exemplo, né, a sistemática aí que a gente vai ver da execução fiscal, né, especialmente de títulos extrajudiciais. Então, quando você tiver um cheque, e nós vamos estudar os títulos extrajudiciais, a gente hoje vai dar também uma falada sobre isso, título extrajudicial, por exemplo, cheque. Se alguém te dá um cheque, você não vai fazer cumprimento de sentença, porque o cheque não é sentença. Então, você entra no processo de execução, né, para efetivar esse título executivo, que é extrajudicial. Né? Título que já tem todo o teu direito nele reconhecido, até a gente vai aprender que a gente tem que seguir as leis, né? Tem a lei do cheque, como preencher, como falar para o cliente preencher, nota promissória, e aí depois que aquele título, o mais legal de você ter, o melhor, né, de você ter um título extrajudicial, que você não precisa entrar no processo de conhecimento, o teu direito já está conhecido, aquela dívida já está reconhecida no título, então você entra com o processo de execução. E aí um detalhe só que vocês vão encontrar doutrinadores que falam em ação de execução e outros que falam que não se utiliza. Tá? O que acontece? Né? Vai ter doutrinador para um lado e para o outro, eu não vou cobrar isso em prova, mas eles falam muito, eles dizem, os que são antipáticos, né, com a ideia de ação de execução, eles dizem que a ação é só para o processo de conhecimento. Né? É para você conhecer, você ajuiza uma ação para conhecer o teu direito. É um instrumento através do qual você vai conhecer o teu direito. E aí sim, tem ação declaratória, ação condenatória, ou como se fosse chamar indenizatória, e tal, e vai. Ação de reintegração de posse, tudo ação. E na parte de execução ele não usa, ele usa só o processo de execução por quantia certa. Então, entende-se para alguns doutrinadores. Então, só para falar sobre isso, porque vocês podem ler, dizer, o professor não mencionou isso, o professor não usa. Eu uso, professor, lá no meu escritório, ação de execução. Pode utilizar, porque a praxe ainda usa, mas a ideia de não usar o termo ação, para alguns doutrinadores, é que você não vai precisar entrar, né? Obviamente, o cumprimento de sentença você não pode chamar de ação, porque é uma fase. Mas a ação de execução, por exemplo, de título extrajudicial, eu não poderia chamar de ação, porque o direito já está reconhecido. Então, eu só vou efetivar através da execução, ou um processo de execução, ou simplesmente chamar de execução. Vem propor execução por quantia certa e tal. Tá? Então, só um detalhe, mas você pode, se quiser utilizar a ação, não vai ter prejuízo algum. O juiz não vai chegar e dizer, não, né, defira inicial porque usou o termo ação. Não é assim que funciona. Tá? Alguma dúvida até aqui? Alguém tem o que eu falei? Depois alguém abriu o microfone se quiser falar. Estamos com 23 participantes. Legal, pessoal que está presente. Certo? Sem dúvidas. Valeu, Bárbara. Bárbara participando, sendo participante. Obrigadão. Então, o processo de execução, a gente vai ter um livro específico para ele e vamos entender o porquê, né, de se escolher um livro para ele, né, para a efetivação. Livro 3 está o processo dos tribunais, meio de impugnação, a parte que a gente já viu, né, a gente já estudou a parte de recursos, né, processo dos tribunais é rescisória, né, homologação de sentença estrangeira, aqueles processos que tramitam dentro dos tribunais. E os meios de impugnação são os recursos. Então, a gente já estudou apelação, agravo. Isso tudo vai ser relembrado, porque nós vamos ver que algumas decisões dentro da execução, elas são recorríveis, claro. Né? Imagina o caso do juiz penhorar a conta do teu cliente. O ideal para a gente era a gente advogar só para credor, mas às vezes a gente vai advogar para devedor. Às vezes vai ser bom até advogar para devedor, né? Ganha-se mais, às vezes, do que advogar para o credor. Depende de cada um. Mas então, vamos supor que o teu cliente teve uma conta penhorada, né? Conta salário dele, e o juiz diz, não, não quero saber, penhora. Você vai ter sempre os recursos, e a gente vai relembrar um pouco dos recursos. Vai falar, aqui cabe agravo de instrumento, aqui você tem que ter por apelação, e o porquê. Então, isso foi interessante a gente ter visto, antes até da execução. Certo? E aí vamos agora entrar na nossa parte de teoria geral mesmo. Nossa, quis dar a parte histórica, você entendeu o teu CPC. Tudo veja que tem uma lógica. Eu acho que é bem fácil depois de você entender o porquê que o CPC é assim. Né?
Nós vamos depois com mais propriedade, para quem ficou em dúvida, você que gera dúvida, por que a execução de sentença está aqui, né? O que não jogou dentro do processo de execução? Nós vamos entender melhor isso que eu já falei para frente, dando exemplos práticos. Primeira coisa, diferenciar processo de conhecimento do processo de execução. Isso todo professor de execução faz, né? Acho que já falamos sobre isso, mas vou falar novamente. Entenda, se fosse para você diferenciar, explicar para o teu amigo que não faltou essa aula, você vai lá dizer para ele, olha, o processo de conhecimento é para conhecer, como já diz, né? Conhecer o direito, né? Eu não tenho ainda nada, né? Eu quero uma proteção do Estado, mas o juiz não tem noção do que aconteceu. Você precisa colocar os fatos, provar os fatos, e aí ele vai dizer se você tem razão ou não. Lembra que eu até citava uma passagem, né, que o Sérgio Bermudes sempre coloca, né, que ele diz que para o direito, o que é o direito? De modo bem resumidão, é aquilo que você pede e o juiz dá, né, aquilo que o judiciário me dá. Não adianta você dizer, porque eu tenho direito, eu quero uma indenização por dano moral, material, quero dano estético, quero devolução em dobro do valor, quero a declaração disso, desconstituição daquilo, cláusula abusiva. Só vai ser o direito seu aquilo que for o judiciário te dar, né? Aquilo que for declarado, né, tiver no dispositivo da decisão judicial. Isso passando pelos recursos ainda, né? A gente pode chegar até o STF, STJ, como você já estudar. Então, esse é o processo de conhecimento. Você vai conhecer o direito. E no processo de execução, como eu falei antes, ele busca executar, ou seja, efetivar o direito, seja por título extrajudicial ou judicial. Você tem duas possibilidades aí. Nós vamos falar de títulos extrajudiciais, cheque, nota promissória, letra de câmbio, contrato, né? Vou falar para vocês dar umas ideias. Vocês vão ter isso também, títulos, né? Bastante propriedade com a professora Cláudia de Prudêncio, mas provavelmente nas últimas fases, né? Então, ela vai lecionar isso. Depende se você já tem ela mais fácil, fica mais fácil para mim, mas se não, nós vamos falar. E dar dicas, né? Olha, cuidado com os contratos, né? Eu às vezes fico bravo com o cliente chega lá para mim, tem um contratinho, eu fiz. Primeiro, tem uns que não fazem contrato. Não fiz contrato nenhum. A gente fica, poxa, por que não fez o contrato? Nem que fizesse um de papelaria ali, né, aqueles do Google, doutor Google, já buscou advogado e tal. Não tem Facebook, esse é ruim, né? O que mais? Eu tenho contrato. Eu disse, opa, que bom, vamos executar. Já que o cara não cumpriu, vamos executar, porque tem execução de contrato, de título extrajudicial contrato. Mas aí não cumpriu os requisitos que está na lei. Então a gente vai ver também até isso, né? Como é que eu tenho que... Quais são os requisitos para esse título extrajudicial ser válido? O contrato, uma das coisas que as pessoas esquecem, que eu vejo os clientes trazem aqui, às vezes, é ter duas testemunhas, né? Eles não, muitas vezes, tem até o campo lá das testemunhas, né? Na redação padrão diz, né? Firmes e contratados, né? Participam como testemunhas, duas abaixo-assinadas, e tudo mais, e aí você vai lá, não tem. Então, se não tiver duas testemunhas, por exemplo, assinando um contrato, ele não é um título executivo extrajudicial. Não vai dar para entrar para o processo de execução, né? Seria muito mais rápido. Vocês vão estudar, por exemplo, que a execução de título extrajudicial, ela determina que em 3 dias ele pague, sob pena de já ir penhorando conta, né? Então, ela é chamada execução forçada, né? Execução em que você vai e busca de qualquer maneira bens da pessoa. E ela é feroz. Então, a gente vai aprender aqui como também formatar os títulos extrajudiciais e também, obviamente, os judiciais já estão formatados. Então, a ideia do processo de execução, voltando a falar, é efetivação do direito. Coloquei aqui, né, alguns conceitinhos para vocês entenderem melhor também. Tutela jurisdicional executiva é a forma de proteger e realizar materialmente o direito das partes, né? A partir do momento, né, a realização material do direito, né, a mesma coisa que efetivação.
A execução, aqui o conceito, né, também o conceito de doutrinador, é a atividade exercida pelo Estado juiz, composta de atos expressamente previstos em lei, então está bem completinho aqui. Então, é a atividade exercida pelo juiz, claro, é judicial, composta de atos expressamente previstos em lei. Então, você tem que só pode utilizar medidas previstas no CPC, em legislação extravagante, que tem por objetivo buscar a satisfação de uma obrigação. Então, a ideia de execução é satisfazer, é efetivar. Né? Eu botei aqui pecuniária, de fazer ou não fazer, ou de entrega de coisa. Então, uma obrigação que não foi cumprida espontaneamente. Então, se a pessoa vai lá e paga o cheque no prazo, tem que executar. Né? Se a pessoa teve uma decisão contra, ela vai lá e, não, fui condenado em 20 mil reais e vou pagar esses 20 mil reais, não quero me incomodar. Cumpriu espontaneamente, não vai ter que ter cumprimento de sentença. Não vai ter que executar o cheque. Então, mas se a pessoa não cumprir espontaneamente, né, no prazo, você vai poder forçá-la a fazer execução, por isso que é considerada execução forçada, né? Seja essa obrigação, então, em dinheiro, que é o que mais a gente vê, né? No caso de cheque, nota promissória, etc. Fazer ou não fazer, às vezes você vai ter um contrato, né, em que a empresa de móveis sob medida assinou o contrato lá dizendo que vai instalar os móveis até o dia 22 de fevereiro. E não aconteceu. Você foi lá, entrou em contato e diz, meu amigo, eu estou com muito trabalho, né? Acontece muito, é só mês que vem. Você vai poder entrar, vou ensinar vocês, você vai poder entrar com a execução e fazer. Né? Então, tem essa possibilidade. Se o título, especialmente um contrato, tem uma obrigação de fazer, você executa o contrato. Né? Então, a importância também de, né, de saber fazer um contrato para depois se executar. Ou entrega de coisa. Pode acontecer também, né, de você ter ali previsto no contrato um comodato, né, de repente você emprestou bem, não faz verbal. Né? Mas é meu cunhado, então, né, mais ainda tem que tomar cautela. Né? Brincadeira que se faz, se cunhado fosse bom, não começava, né? Com as iniciais. Então, você vai lá e diz, não, vou fazer sim, vou fazer um contratinho, tá aqui, né? Só para garantir e tudo mais, então faz um contrato, quando você cede algum bem para alguém. Né? Eu vou emprestar meu iPhone para o fulano lá fazer uma máquina, para ele fazer uma obra, faz o contrato. Né? E aí depois você pode entrar com a execução de entrega de coisa. Né? Então, isso tudo a gente vai falar com calma, com o inicial, mostrando como é que se faz, pedidos que não podem faltar. Né? Tá certo? Então, a execução está aqui. Você já tem a definição, acho que, mais completa possível. Mas, obviamente, cada doutrinador vai falar uma coisa, né? Mas, basicamente, a ideia é essa. Tá? A ideia é eu compilei de vários, né? E você vai, claro, pode se apegar a um outro, mas todos falam a mesma coisa, de uma forma talvez um pouco diferente. E aí eu vou falar aqui agora dessa parte geral, né, que a gente chama né, aqui da tutela judicial executiva exercida por meio dos chamados processos executivos, né, que é o que a gente vai ver nas espécies de execução. A execução de títulos extrajudiciais, então aí 784 do CPC, vou até pegar aqui, né, CPC rapidinho, vamos dizer que eu não manuseio o CPC, 784, tá aqui, ó. Né? Já se adaptando ao que são títulos executivos extrajudiciais. São esses aqui que eu vou poder entrar com a execução, né? O título é extrajudicial, que a gente chama. Aí tem a letra de câmbio, nota promissória, duplicata, debênture e o cheque. Todos no inciso 1. Mas que vocês vão ver, é isso. Escritura pública, né? Com documento particular assinado pelo devedor e duas testemunhas, né? Tudo isso. Transação com MP, né? Contrato com hipoteca, seguro de vida, né? O foro e laudêmio, crédito com foro e laudêmio. Certidão de dívida ativa, né? Que acontece bastante com a Fazenda Pública, quando você não paga, por exemplo, com IPTU, eles lançam
uma certidão de dívida ativa, te notifica, se você não pagar, executa, né? Então, tudo isso aqui que tá, a gente vai ver com mais calma depois, para você ter uma ideia que no 784 já está no material de vocês, dá uma lidinha, né? Olha aqui, ó, crédito, né, de condomínio, antigamente, né, a gente não tinha isso, né, previsto no CPC, não estava expresso, e aí você não tinha essa força executiva. E hoje em dia, felizmente, tem. Então, o boleto de condomínio, se não é pago, eu lá no escritório a gente tem muito disso, né, que é a execução de cotas condominiais. Hoje em dia, desde que, ó, previstas na convenção, né, ou aprovadas em Assembleia Geral, e documentalmente comprovadas. Então, hoje em dia, você pode pegar e o condomínio, você depende que é síndico aí, formata direitinho tua cota condominial, você pode mandar para a pessoa, se a pessoa não pagar, executa. Antigamente, no antigo CPC, tinha essa dúvida, então isso gerava um problema sempre, né, para a parte, para o exequente, para o condomínio, então você tinha que entrar com o processo de conhecimento. Imagina, cobrança de cota condominial. Bom, o processo o cara pode arrastar por 5 anos, né? Então, aqui agora não, já posso executar. Tá? Certidão expedida por serventia notarial, né? De protestos, né? De cartórios e tudo mais. Demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribui força executiva. Tá? Então, se tiver um outro título, né, em lei extravagante, e mais, tá? Tem algo que a gente vai falar ao longo desse semestre, que é bem legal. Eu botei aqui, ó, títulos previstos nesse artigo, o 784, e também criados aceito pelas partes, né? Existe boa parte já da jurisprudência, a doutrina aceita, o negócio processual. Lá no artigo 190, ele fala que as partes podem, o que a gente chama de negócio processual, é estabelecer, né, novas, como é que vai ser o processo, as provas, vamos dizer assim, as partes entram num acordo e o juiz vai ter que aceitar. Por quê? Porque é o chamado negócio processual. Né? Um exemplo, talvez, não sei se vocês recordam, é quando, por exemplo, você tem uma testemunha, vocês querem ouvir as duas partes, o autor e réu. Isso tem que ter uma maturidade grande, né? A gente sabe que não é muito feito, porque as partes não têm essa maturidade. Então, o litígio não quer saber. Né? Ah, e tal. Mas outro dia a gente fez lá no escritório, os dois, autor e réu, estavam querendo ouvir uma testemunha que ia viajar para o exterior. A gente reuniu no escritório, o advogado, a gente fez a gravação, os dois perguntaram para a testemunha o que quiseram, a gente fez um rito como se fosse uma audiência, tudo gravado, né, e depois juntou no processo. E o juiz aceitou, é como se fosse uma instrução feita antes até do processo, tá? Porque é um negócio processual. E aí aqui vocês vão ver que isso também é aceito para relação aos títulos. Por exemplo, as partes podem reunir, vamos supor que você tem um cidadão lá que te deve, e aí ele manda um zap dizendo que te deve. Aí vocês podem reunir, e, especialmente, né, na presença dos advogados, e colocar num documento que aquelas mensagens de WhatsApp vão servir como um contrato, né, ou vão servir como um negócio jurídico com força de título executivo extrajudicial. Então, você pode sempre colocar, se as partes aceitarem, incluir que aquele documento, que aquele, por exemplo, aquele guardanapo que vocês assinaram em um determinado momento, reconhecendo ativo do boteco, se vocês aceitarem colocar que ele tem força executiva, né, ou seja, ele equivale a um título extrajudicial, ele vai ser aceito como tal. Você pode entrar com execução de título extrajudicial. Essa é uma grande novidade que surgiu, cada vez mais as pessoas estão se adaptando a utilizar. Okay? Tem execução de sentença e outros títulos executivos judiciais, então, 515 do CPC, vamos lá. Você vai adaptar aqui. São títulos executivos judiciais, né, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos desse tipo. Veja que o outro está lá no 785, está lá no extrajudicial, aqui é judicial. Decisões proferidas no processo civil. Né? Então, veja, é o clássico. O que mais acontece? As decisões, né? Sentenças, acordos. Decisão homologatória de autocomposição, né? O acordo. A gente faz um acordo, né, judicial, chegaram a um consenso na audiência de conciliação, isso tem força em um título executivo judicial. Não cumpriu o acordo, entra com cumprimento de sentença. Decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza, né, quando você faz um acordo fora do processo e leva para o juiz homologado.
Tudo tem manifestação judicial, veja. E agora começa que o formal é a certidão de partilha, né, de inventário, o crédito de auxiliar da justiça, quando as custas e movimentos honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial. Então, aqui, por exemplo, se você tem um perito, seu amigo é perito, né, teve lá os honorários periciais de tanto, ele pode entrar com cumprimento de sentença. Ele não faz parte do processo, não é autor nem réu. Ele é auxiliar do juiz. Mas veja que ele dá a possibilidade do perito entrar com cumprimento de sentença, daquele valor dos honorários dele. Assim como acontece com o tradutor. A sentença penal condenatória transitada de julgado. Então, tem uma sentença penal, né, quando estabelece valores pecuniários, e geralmente tem, você faz o cumprimento de sentença emissível. A sentença arbitral, né, isso tudo a gente também vai falar com mais calma, tá? Não se preocupem, se pode ficar estranho. Né? Esses aqui, já adianto para vocês, ó, todos aqui, ó, do 6 até o 9, tá? A gente tem processos autônomos. Enquanto do 1 ao 5, nós vamos falar que é só uma fase de cumprimento de sentença, esses aqui não. E é um pouco lógico, né? Porque a sentença penal ela vai ser dada no criminal. Como é que eu vou entrar com uma fase de cumprimento de sentença se o processo nem está naquela vara civil? Né? Não é uma fase. Tem que ser um processo autônomo de execução. Né? Mesma coisa arbitral. A sentença arbitral é feita por, né, muitas vezes por um tribunal de arbitragem, um árbitro escolhido pelas partes, de acordo com a legislação, né, a lei de mediação e arbitragem. Aquela, mesmo sendo feita por alguém que não é juiz, aquela decisão arbitral ela tem força executiva judicial. Né? Ela é um título executivo judicial. Por isso que as pessoas gostam, muitas vezes, né, empresas, de escolher. Não vamos para o judiciário, porque o judiciário é caro e demorado. Vamos escolher, já estabelecendo uma cláusula aqui, que vai escolher um árbitro, ou um tribunal arbitral de Florianópolis, de Palhoça, São José, já elege. E aí, em vez de ir para o judiciário, vai para o arbitramento, vai para a arbitragem, e aí depois aquela decisão do árbitro, ela vale como título, como se fosse uma sentença mesmo, né, judicial. Você pode efetivar por cumprimento de sentença. A sentença estrangeira homologada, que a gente já estudou semestre passado, né, homologação de sentença estrangeira, você vai dar efetividade a ela. E a decisão interlocutória estrangeira. As duas aqui são as que a gente já estudou no semestre passado, proferidas pelo STJ, e você efetiva em primeira instância. Certo? Nós já falamos sobre isso. Tem que geralmente cumprimento de sentença, a ideia é essa. E a ação executiva lato sensu, né, que a gente já botou aqui, que eu já tinha falado antes, né, a sentença determina a realização imediata dos atos executivos tendentes à realização material do direito, independentemente do ajuizamento ou de se atravessar uma petição. Né, ou de se atravessar uma petição. Ocorrem alguns procedimentos especiais, por exemplo, despejo e reintegração de posse. Então, veja que você tem, recapitulando, títulos extrajudiciais, como cheque, contrato, você vai ter como uma ação autônoma. A execução de sentença que se dá por cumprimento de sentença, que é judicial, título judicial, 515, aqui está no 784. E a ação executiva lato sensu, que são os procedimentos especiais que não precisam de nada, que são autoexecutáveis, como o despejo, né, eu falei antes da reintegração de posse, o que o juiz determina da reintegração e manda lá a força policial, oficial de justiça, até tirar a pessoa do imóvel. O despejo é a mesma coisa. Quando ele dá o despejo, eu não preciso tentar o cumprimento da sentença do despejo. Determina o despejo, né, ela já é autoexecutável. O Estado executa para mim, o Estado é uma mãe. Certo? Alguma dúvida? Hoje, até a ideia, acho que podemos fazer assim, se vocês concordam, a gente podemos tocar direto, acho, né? Não se alongando muito, a não ser que vocês prefiram fazer uma pausa hoje. Nos outros demais terça-feiras, né, a gente pode fazer a pausa do café, normal, que a gente faz em outros dias da semana. Na sexta-feira, que às vezes a pessoa não gosta, a gente faz a pausa. Hoje, acho que a gente pode, como a ideia é falar aqui dos princípios,
Não sei se a gente vai parar em princípio, vai alongar um pouco mais, depende do ritmo, mas aí a gente já, né, não estudar tanta coisa também para não assustar vocês, é muita informação, muita ideia nova, aí a gente não precisa, né, fazer a nossa pausa. Se vocês quiserem, claro, eu faço a pausa seguida e aí depois a gente volta. Eu espero a manifestação de vocês. Né, se não, a gente já toca aqui e aí nas outras a gente faz a nossa pausa, né, para o café. Claro que nada impede vocês estão em casa, ou no escritório, pegar um cafezinho enquanto a gente está vendo a matéria aqui. Pode tocar direto? Então tá, né? Vamos, Rafael também. Então, beleza, vamos tocar aqui. E aí a gente, né, para também não assustar muito, né, nesse primeiro contato. O meu brinco sempre é como voltar para a academia, né? Fica todo dolorido, se puxa muito ferro. Então aqui é uma coisa a gente pensar demais, vai fundir o motor, então aos pouquinhos pegando o tranco. Princípio, né, da execução. Então, a gente falou aqui um pouquinho dos processos que a gente vai ver, teve uma ideia de como é que faz a efetivação. Claro que a gente vai entender melhor quando for na prática, né? Só a teoria não é suficiente, né? Mas se vocês quiserem, já vão vendo ali. Hoje à tarde eu já vou colocar para vocês ali as petições de execução, né? Depois a gente vai ver até as defesas, vai ver que a defesa da execução de título extrajudicial, os chamados embargos da execução, é uma peça bem complexa e chata de se fazer. Até porque, imagina, a pessoa tem um título extrajudicial que já está reconhecido, um cheque. Para você desconstituir isso, você tem que fazer tem um bom argumento. Então, uma peça chata e que o juiz não vai simpatizar muito. Quer dizer, pô, o cara assinou o cheque, não pagou e agora está querendo embargar, ou seja, quer desconstituir esse título. Então, você tem que ter bons argumentos. Então, vai ser uma outra petição, né? Depois, lá no cumprimento de sentença, tem a impugnação do cumprimento de sentença, que é a defesa, né, do devedor. Tudo isso a gente vai ver também peças, vou colocar modelos, para você entender. Tá? Infelizmente, né, nossa execução ainda tem como as pessoas ainda têm instrumento para enrolar. Né? A gente critica muito. Mas também, por outro lado, muitas vezes é necessário, né, a gente ter uma defesa, né? Porque às vezes também acontece que o título está prescrito, às vezes você não pode não ter assinado aquele documento, ou ter um vício naquele documento, e aí você pode, né, se desvincular. Nós vamos estudar mais para frente também, né, como eu falei ali, as medidas atípicas para aprender. Eu vou dar dicas para vocês, que isso é importantíssimo, de que fazer, né, para pegar um devedor complicado, aquele que não quer pagar de forma alguma. E, às vezes, coisas novas que surgem aí na jurisprudência, eu vou procurar dar dicas. Tá? De repente, você usa lá no NPJ, no teu escritório, né, uma possível prova que cai esse tipo de matéria. Vamos lá, os princípios. Né? Princípio, obviamente, ele é norma, então você vai utilizar na tua defesa, você vai utilizar na tua peça. Aqui os primeiros, né, ele tem muito a ver com a defesa do devedor, quando a pessoa vai executar algo que não tem o título, por exemplo, então você pode usar esse princípio. Então ele serve tanto para, né, já falou muito disso nos outros semestres, tem a natureza de interpretação, né, de orientação do legislador, não pode passar por cima desse princípio. E, sobretudo, como norma, né, princípios que estão positivados e princípios que são doutrinários. Você pode usar, ou jurisprudenciais, né? Princípio, ele é válido. Você deve saber os princípios. Eles são fundamentais. Na execução, os primeiros aqui, são fundamentais para a vida de vocês. Tá? Primeiro, um dos mais utilizados, né, no meio judicial, nulla executio sine titulo, né? Aquele negócio, a gente não gosta de latim, né? Latim é cafona, não se usa mais, né? Ninguém vai dar uma cantada em latim, né? Ninguém vai gostar de você chegar lá, né, e querer dar uma cantada lá no P12 em latim. Isso não se usa mais, mas a gente sabe que no judiciário ainda existe, né, a utilização do latim. E você vai ver todos os doutrinadores citando esse princípio em latim. Se você for pesquisar jurisprudência, vai estar em latim. Então, tenho aí, né,
que significa isso? Não há, né, não é nula, né, no sentido de, quando a gente traduz para o português, não seria a mesma nulidade que a gente tem hoje em dia no processo civil. O correto da tradução seria não há execução sem título. Tá? Mas, se você quiser, né, tratar com, né, a nula será a execução sem título, né, mas uma tradução melhor seria não há execução sem um título. Né? Não há possibilidade de execução sem um título, seja extrajudicial ou judicial. Tá? Por que isso é muito utilizado? Porque às vezes a pessoa vai lá, como eu falei antes, pega um contrato mal feito e executa. E ele não tem duas testemunhas assinando. Então, o que você vai fazer? Olha, isso aqui não é um título extrajudicial. Porque o contrato para ser um título extrajudicial, que é o que parece que ele está tentando aqui, né, no teu caso, ele precisa ter assinatura das partes e de duas testemunhas. Então, você vai alegar esse princípio. Né? Não existe execução, não execução sem um título. Mesma coisa o judicial. Se você não tiver ainda uma decisão judicial, né, e a pessoa entrar com cumprimento de sentença de algo que não é considerado um título judicial, você pode também, vamos dizer que seja um despacho saneador, ele vai lá e entra, um despacho saneador com um cumprimento de sentença. Você diz, olha, meu amigo, não tem, né? Aplica-se aí o princípio da nula execução sine título, e aí o juiz vai fulminar, vai acabar, implodir com aquele cumprimento de sentença. Né? Então, esse é o primeiro, um dos mais utilizados, que mais vocês vão ver aí, quando pesquisarem sobre execução. Outra coisa, né, princípios. Princípios é uma coisa que cada doutrinador coloca o seu. Né? Então, vocês vão ver vários, alguns outros, vocês vão ver doutrinadores que colocam aqueles, os gerais, eu estou falando aqui princípios, né, específicos da execução. Tem os gerais que se aplicam, obviamente, para a execução, como o da legalidade, né, o do contraditório. Isso tudo você vai encontrar na doutrina, mas eu não costumo botar porque eu acho que é básico. Né? Contraditório, que também na execução a gente vai ver, né? Estou falando agora nesse momento do princípio do contraditório. Claro que tudo que acontecer na execução, tudo que for juntado à execução, tudo que é manifestação da parte, a outra vai ter direito a manifestar-se também, é contraditório. Tá? Da legalidade, óbvio, tudo que tem que ser feito na execução tem que estar dentro da lei. Né? Dignidade da pessoa humana, também é um que a gente vai ver logo em seguida aqui, né? Tem a ver com a menor onerosidade e tudo mais. Então, isso tudo são gerais, né, constitucionais, especialmente, que se aplicam à execução. Aqui eu vou focar só nos específicos. Tá? E se você encontrar doutrinadores com nomes diferentes, com outros princípios, eu busquei 5 doutrinadores e o que fechava entre eles. Aquilo que é mais cobrado em prova, aquilo que não falta em nenhum deles. Porque tem uns que eles botam um outro princípio que é decorrência de um deles. Né? Isso vai levar a gente a ficar aqui com 30 princípios, né? E vai enrolar muito a matéria. Então, peguei os principais. Nula títulos sine lege, né? Não há título sem lei, né? O princípio da tipicidade dos títulos executivos. Não há título sem previsão da lei. Isso também acho que essa parte em latim já fica fácil, né? Títulos, né? Título sem lei, sine lege. Tá? Então, não há um título sem previsão da lei. Então, você não pode, então, tem que estar sempre de olho no 515, né? A gente já falou, 515. Está aqui, se o cara entrou com, né, um cumprimento de sentença, tem que estar aqui. Né? Execução de sentença tem que estar aqui no 515. Ou, né, você vai sempre olhar, a gente já tinha falado antes, no 784. São 2 artigos que você vai estar de olho. Se não, você vai usar isso. Opa, peraí, né? Não tem esse título, não existe, porque não está previsto em lei. Né? Fora aquele novo que eu falei do artigo 190 do negócio processual, o resto, né, se o cara vier com, eu tenho aqui uma certidão de Bitcoin, eu quero fazer, opa, peraí, a certidão de coisa do Bitcoin, tudo mais, negócio do Bitcoin ainda não tá legalizado, não tem uma lei expressa dizendo que é um título executivo extrajudicial. Estou só dando um exemplo,
E aí vai acontecer que, a gente, quando for ver as defesas, situações de títulos que, né, não tem previsão em lei e que você vai poder implodir. E a ideia é essa, né? Você aplica esse princípio para desconstituir, né, para você implodir aquela execução. Olha que beleza para o teu cliente, ele não vai pagar aquilo que está sendo cobrado e ainda vai ganhar, você vai ganhar honorários, porque você utilizou um princípio, né, que deve ser respeitado, certo? Então, não há execução sem título e o título, não há título sem previsão na lei, tem que estar previsto na lei, senão não é título executivo. Da menor onerosidade ao devedor, aqui, o artigo 805, né, eu vou ter aqui o processo de execução não é instrumento de exercício de vingança privada. Aqui tem um pouco de, né, nada justificando que o executado sofra mais do que o estritamente necessário na busca da satisfação do direito do exequente. Gravames desnecessários à satisfação do direito do credor devem ser evitados, sempre que for possível tal satisfação por meio de outros mecanismos. Então, aqui a menor onerosidade, vocês vão ver que devedores utilizam muito, esse princípio para a maior parte dos devedores que usam, porque como a execução, né, a gente costuma dizer que a execução do direito já está constituída, você vai lá e efetiva. Isso é bem implacável, vamos dizer assim, vai lá e diz, não, paga, meu amigo, senão eu já vou pegar a tua conta, fazer um bacen-jude, pegar o teu carro, tua família, não brincando, pegar os teus bens, o que tiver, e vai assim que vai ser. Só que também eles colocaram um freio, né, para essa situação, que são esses princípios, né? Dizer, peraí, mas também tem que ir com calma. E esse menor onerosidade, né, ele está dizendo o seguinte, nós temos que, não podemos lesar demais o devedor, né? Temos limites para isso. E vocês vão ver, por exemplo, menor onerosidade, quando a gente tem uma possibilidade, por exemplo, a pessoa tem um carro que ela utiliza para o trabalho, né? E tem um outro bem, bens móveis, de repente uma casa dele, estão sobrando, uma televisão a mais que está no outro cômodo, uma geladeira que está lá na edícula. Ele vai dizer o seguinte, eu não posso, né, eu tenho que fazer da menor onerosidade, ou seja, eu não posso prejudicar demais o devedor, impedir, por exemplo, ele de exercer a atividade laboral dele. Se eu penhorar o carro e vender o carro dele, que ele usa para trabalhar, porque é um representante comercial, né, eu vou estar lesando essa pessoa, né, e punindo até a subsistência dela. Então, tem que ser da menor onerosidade. Aí depois vai chegar na parte da empenhorabilidade também. Então, a gente tem que fazer de uma forma, se tiver possibilidade, se tiver outra, né, tiver opção, fazer de um modo menos letal, né, menos prejudicial. Vamos lá pegar o 805 para entender também se está positivado. Então, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça por um modo menos gravoso para o executado. Isso significa que, como eu falei o exemplo ali, ele tem vários meios. Por exemplo, ele tem a possibilidade de penhorar. Mas eu não quero penhorar geladeira, televisão, PlayStation, o cara tem que ir o carro dele. Tá? Mas você tem esses meios de executar, eles têm um valor, requisitos baixos, né? Mas eu tenho que ver também a situação da dignidade da pessoa humana e também desse princípio da menor onerosidade. Se penhorar o veículo dele, que tá, a gente vai ver que tem uma graduação de penhora. Tá? O dinheiro está sempre em cima e depois vai vindo, vai diminuindo. Muitas vezes o que você quer penhorar está mais acima, está num grau mais elevado, deveria ser penhorado. Mas se isso vai ser mais gravoso e tem outras opções, você vai ter que partir para o mais, né, que está mais abaixo na ordem. Tá? Como eu falei ali, eu sei que o PlayStation, a geladeira, o fogão, sei lá o que tiver ali, que ele tenha mais, não é que o único que ele tem, que sempre penhorável. Mas se ele estiver sobrando, artigos às vezes de luxo, né, que não serve, uma coleção que ele tenha lá de avião de aeromodelismo, que vai um bom, você vai pegar esses bens e não vai pegar o veículo, porque ele precisa do veículo para subsistência. Né? Não vai pegar o computador dele, porque ele é advogado e precisa do computador. Então, veja que aí está muito parecido com a Axis na empenhorabilidade, e mesmo que seja penhorável, tem que ser de modo menos gravoso. Esse é um princípio que também é usado pelo... Né? Não pode ser exercício de vingança privada. Né? Então, ele diz,
temos que nos afastar da execução antiga, né, que era sobre a pessoa, de punir a pessoa, de pegar o patrimônio. Então, gravamos desnecessária, satisfação, aí também entra a parte às vezes você pede, tem gente que pede, eu vou pedir a apreensão da CNH dele. Aí o juiz vai dizer, não, peraí, você nem esgotou ainda a execução, as tentativas de penhora, você já quer que o cara não possa andar de carro, né? Seja punido de forma não poder utilizar o veículo dele. Às vezes não tem nem bem mais para penhorar e a pessoa pede isso, o juiz vai indeferir. Porque diz, não, tem que ser de um modo menos oneroso e também tem que respeitar a dignidade da pessoa humana, que eu já falei, que é constitucional. Né? Se é diferente, aí claro que vai de cada juiz, nós vamos ver jurisprudência sobre isso, né, que isso é um tema muito polêmico, eu até orientei uma aluna semestre passado que tirou 10 com indicação para publicação, né, que era sobre as medidas atípicas. Né? Então, se falava muito disso. Quando é que o juiz vai dar? É subjetivo, às vezes. Ele pode chegar e dizer, eu acho que já pode suspender a CNH, ou já posso bloquear cartão de crédito, já posso pegar o passaporte. Depende da conduta do devedor. Se ele não tiver nada, e ele já está na pindaíba, ele não está fazendo nada demais, não posso, não vou fazer assim. Tá? Tem que ter a dignidade da pessoa, mas não posso querer punir a pessoa também, se tem uma dívida que é patrimonial. Tá? Mas se é o cara que ostenta nas redes sociais, é diferente. Tivemos casos aqui do empresário na Grande Florianópolis que teve a CNH apreendida porque o juiz colocou. Embora entenda que é brusco fazer isso, o cara está ostentando na rede social. Está indo para o exterior, está fazendo festa com bebida que pisca, está sempre na balada, não sei o quê, está sempre com carrão, e não paga o que deve, aprende a CNH, aprende o passaporte, bloqueia cartão de crédito, bloqueia celular. Então, isso são medidas e sempre respeitando os princípios. Tá? Depende de cada situação. E aí muitas vezes a gente vai discutir isso em sala de aula aqui. Alguns de vocês vão dizer, eu daria, professor. Eu disse, não, professor, eu acho que é drástico demais. Então, vai de respeitar os princípios e de acordo com as regras de experiência de cada um, né, de cada caso. Disponibilidade, né? O princípio da disponibilidade. 775, que é permitido ao exequente desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva, a qualquer momento, não sendo necessária concordância. Lembra que no processo de conhecimento é diferente, né? Você está conhecendo o direito, você só pode desistir, lembra disso? Eu posso desistir até a hora da citação, sem anuência. Depois da citação, eu preciso pedir arrego. Um amigo, quero desistir, você aceita? Não vou aceitar porque eu quero ter uma declaração de que eu sou inocente. Isso a gente já falou em outras aulas. Tá? Aqui na execução, não. Né? Entende que a ideia, tem um subprincípio chamado desfecho único, é que a execução, o teu direito já está reconhecido. Não tem que ficar dizendo, eu quero uma declaração de que não existe o direito. O direito já está. E cabe ao credor, aquele que está executando, né, o exequente, dizer se quer prosseguir ou não. Isso é ótimo para o devedor. Geralmente o devedor não vai dizer não quero, quero ir até o final. Pô, eu estou como devedor. A única situação que a gente vai ver lá para frente, né, é que, claro, que se você fez uma defesa, que é os embargos, aí a pessoa entrar com a execução, se tiver sido citado, já se defendeu, você vai ter direito aos honorários, teu advogado vai ganhar honorários. Não, tudo bem, pode até desistir, mas eu vou, né, ficar né, vai pagar, quer desistir, vai pagar as custas e os honorários do meu advogado. Então tem essa situação que nós vamos ver lá para frente, na parte da defesa. Dependendo da matéria, o 775 fala isso, dependendo da matéria que está nos embargos, ele vai aceitar a questão da sucumbência ou não, mas o que eu quero dizer para vocês é, a qualquer momento o credor pode chegar e dizer, desisto. Quando é que isso acontece? Você pode dizer, professor, o cara é maluco, como é que vai desistir de uma coisa que ele tem direito? Às vezes ele está gastando muito, tanto com o processo, que não está valendo a pena. Né? Às vezes você tem uma dívida, você vê que o devedor não tem nada em nome dele, né? A gente brinca, não tem, né? Não tem onde cair morto, tá? Vou usar outro jargão, mas um pouquinho mais pesado. Não tem onde cair morto e você está gastando dinheiro, a dívida de R$ 5.000, você está lá pagando oficial de justiça,
e às vezes é edital, e está indo, e vendo assim, pô, mas eu já pesquisei, o cara não tem nada. Não. Medida típica, cancelar, né, bloquear CNH, o cara nem dirige. Ah, vou pedir o quê? Passaporte, o cara não sai do país. E papapá, não vai adiantar nada. Então, mas às vezes, muitas vezes você vai desistir, tá? E isso é possível. A qualquer momento, não precisa da aceitação da outra parte. Tá? E desfecho único, né, diz aqui também, é um outro subprincípio da disponibilidade. O executado nunca terá uma decisão de mérito a seu favor, desde que não há discussão meritória, e sim uma busca da satisfação do direito do autor, ou seja, é impossível a improcedência, possuindo um processo executivo um desfecho único. Então, o único desfecho é o pagamento, se ele desistiu, azar dele, né? Ele pode dispor desse direito. Nós vamos chegando aqui ao final. Patrimonialidade, tá? A execução a gente considera, né? Ou seja, o foco da execução é o patrimônio, não a pessoa. A execução é real, não pessoal. Por que eu estou dizendo isso? Né? Porque esse princípio ele costuma informar que eu não posso, né, a ideia é proibir, né, uma execução contra a pessoa, não é pessoal, ela é patrimonial. A execução nunca poderá recair sobre o corpo do devedor. Isso, por exemplo, na lei das 12 tábuas, se você for olhar os doutrinadores, eles falam bastante sobre o histórico. Né? Todo doutrinador tem histórico da execução. Mas lá atrás, em que puniam, né, você não pagava uma dívida, né, eles já iam, mandavam prender a lei das 12 tábuas, né, dividir o corpo do devedor em números correspondentes ao número de credores que tivesse. Então, tinha umas coisas, lei do talhão, né, coisas mais drásticas que a gente foi evoluindo. Isso, geralmente, em TCC, sobre execução, se coloca muito, né, na evolução da história, né, no processo. Na época medieval, né, a gente ainda tinha a punição da pessoa, depois começou-se a simplesmente prender apenas a pessoa, né, não mutilar o corpo, mas prender durante um tempo. Algumas vezes pegavam pessoas da família como forma de punição. Então, depois passou-se a notar que isso era absurdo, porque uma dívida não era penal, era civil. Então, começou-se a dizer, não, peraí, então o que a gente pode fazer? A gente pode pegar os bens dele, arrendar, pegar os frutos dos bens. Então, foi se evoluindo, e hoje em dia a gente só tem, né, o foco da execução é patrimonial. A gente não pode punir a pessoa. E aí, né, e a prisão civil, você pode estar perguntando, a gente vai falar sobre isso. Né, botei aqui até aqui o que os doutrinadores falam, não passa de uma mera medida de execução indireta por meio de pressão psicológica, fazendo com que o devedor satisfaça o direito do exequente. Né? O princípio da patrimonialidade vem com um importante marco na caminhada pelo abandono da execução como forma de vingança privada. Então, a questão da prisão civil é só para alimentos, a gente já sabe disso, você já tem esse conhecimento. Então, a prisão civil, ela serve para coagir o devedor de alimentos a fazer o pagamento. Especialmente, nós vamos falar sobre isso lá na frente, a ideia é que o bem que está em discussão é diferenciado. Né? Eu não estou falando do cheque, da nota promissória, do contrato, que fala de valores, emprestei tanto, tem que pagar tanto. Né? Eu estou falando de alimentos que são necessários à subsistência. Então, por ser um bem com tratamento diferenciado, precisa ter um tratamento diferenciado, ele autoriza uma coerção maior. Então, é o único momento que você vai ver, né, ele avançando sobre a pessoa. Como eu falei, alguns falam que não é avançar sobre a pessoa, que é só uma coercitiva indireta, uma pressão psicológica, mas eu entendo, eu referi a parte mais de que é sim uma punição contra a pessoa, mas necessária diante do bem maior, que é a subsistência de alguém. Geralmente é um incapaz, né? Alguém precisa daquele dinheiro para subsistência. Então, priva a liberdade dele até o pagamento. Então, a gente sabe que existe, né, um limite de tempo de prisão, máximo 90 dias. Né? Então, isso a gente depois vai ver com calma, mas seria, vamos dizer, uma única exceção à patrimonialidade por conta de ser alimentos. O resto, se não for alimentos, né, aqueles alimentos que vocês já conhecem, né, as prestações vincendas, 3 últimas e as vincenas, esse é o único da prisão. O resto é só sobre patrimônio. O resto você vai ter que achar patrimônio, não tem como punir a pessoa. Você até pode dizer, poxa, mas não dá para prender ele, né? Não dá para
fazer uma outra, por exemplo, de chibatada, isso em outros sistemas até pode, outros sistemas processuais de outros países. Não é o nosso caso. A gente é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, né, que veda a punição também pessoal por dívida civil. Antigamente, até quem era depositário infiel, você ficava com o depósito de um bem e não entregava, você ia preso. Depois do Pacto de São José da Costa Rica, isso foi vedado. Só ficou os alimentos. Tá? Veja, a gente já tem só mais 3 aqui. A tipicidade dos meios executivos. Vamos aproveitar quem está aí online, já quiser botar no chat, ele já presença. Vamos inaugurar, então, ali. Pode colocar o presente, né? A gente já vai fazer depois, eu utilizo para presença. A tipicidade dos meios executivos. Né? Previsto em rol meramente exemplificativo, os meios executivos são os instrumentos pelos quais o direito do execuente será satisfeito. Tá no 536, parágrafo 1º. Vamos pegar esse aqui. Né? O que acontece? O código, obviamente, que isso acontece muito no processo civil, ele às vezes dá umas ideias. Né? Olha, você pode utilizar tais meios executivos, mas, obviamente, que isso vai se ampliando. A civilização, a sociedade, ela muda, e ele só dá uma ideia. Vamos pegar ali o 536 para entender isso melhor. 536. Aqui, ó. O cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade da obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício requerimento para a efetivação da tutela, obtenção do tal do resultado prático, determinar as medidas necessárias à satisfação. Aqui ele está pegando a obrigação de, né, pegando uma sentença que determinou, né, que faça ou deixe de fazer algo. Tá? Então, teve um processo de conhecimento, sei lá, o vizinho foi lá e estava fazendo muito barulho e tudo mais, o juiz foi lá e disse, ó, você deixe de fazer barulho, sob pena de multa diária, né? E sob pena, né, de ampliar ainda mais essa multa, então ele determinou não fazer, né? Pare de fazer barulho. Para atender ao disposto do caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, imposição de multa, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras, impedimento de atividade nociva, podendo, no caso necessário, requisitar auxílio de força policial. Então, veja que ele fala, entre outras medidas. Então, ele dá uma ideia do que pode ser feito. Então, voltando aqui, a gente está na tipicidade dos meios executivos. Tá? Então, o código me dá alguns instrumentos e, aqui ele pensou nos principais. Busca e apreensão, o que mais? A multa pesa no bolso, ele vai cumprir, né, a obrigação. Buscar e apreender, se for necessário, um determinado bem. Né? Como assim, professor? Buscar e aprender. Pode chegar e dizer, vamos pegar o equipamento de som do vizinho barulhento, já que não adiantou a multa. Ele não vai pagar a multa porque não tem patrimônio nenhum. Já disse que defecou e andou para a multa. Então, não adianta a multa. Excelência, o que mais? Buscar e aprender a aparelhagem de som dele. Né? Se for necessário, remoção de pessoa e coisa. Né? Desfazimento de obras, quando é, por exemplo, uma poluição, alguma coisa que está fazendo mal para o vizinho, né? Impedimento de atividade nociva, e por aí vai. Né? Auxílio de força policial, né? Muitos casos tem que ir a polícia junto, a pessoa está resistindo. Isso aí, o céu é o limite, ele fala entre outras medidas. Então, você pode criar, e é o que eu falei antes ali, né, são previstas na legislação, olha, multa, penhora, expropriação, busca e apreensão, remoção, tudo isso que está no que a gente acabou de ler, no 536, parágrafo 1º, entre outros. Né? Cuidado, pois não pode violar o princípio da dignidade da pessoa humana. Mas então tem a atipicidade, que eu já falei hoje para vocês, que é a questão, por exemplo, né, da suspensão da CNH, né, se for necessário, o bloqueio de uma conta de e-mail, suspensão, bloqueio do cartão de crédito, a apreensão de passaporte, são tudo atípicos, são meios executivos atípicos. Tá? O código me dá os típicos e eu vou atrás dos atípicos, que eu já citei alguns. E aí você pode pensar em várias outras coisas. Quer dizer, professor, o cara ele adora, ele fica o dia inteiro, ele não paga ninguém, ele adora ficar na internet. Bloqueio da internet, bloqueio da TV a cabo. Né? Então, você pode pedir medidas atípicas, claro, desde que o juiz entenda que é necessário. Princípio da utilidade. Até aqui vocês já estão colocando no bate-papo todas as presenças.
O processo de execução deve ter uma utilidade que traga benefícios ao exequente, fulminando com a satisfação do seu direito. O processo de execução não tem seu escopo como um ato que vai prejudicar o devedor, mas sim na satisfação do direito do credor. Quando se entender que não há meio de satisfazer o direito do credor, não haverá razão na admissão da execução e na aplicação de meios executivos. O 836 diz: não se levará a efeito a penhora quando é evidente que o produto da execução dos bens e contratos será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Esse da utilidade, né, tem muito a ver, a gente já viu também a ver em relação aos recursos, né, se o recurso vai ser útil para aquela pessoa. No caso aqui, ele vai ver da utilidade dos meios executivos. Quando, por exemplo, o juiz não vai determinar a penhora de por exemplo, um skate do devedor, sendo que simplesmente, né, às vezes o cara teve um rol de bens, foi feito um rol de bens pelo oficial de justiça controle na casa, e dentre ali, o único que ele viu que é penhorável é um skate. Ele pode, não, o oficial já foi lá e disse: esse skate aqui vale. Hoje em dia estava lá todo, botou fotos, hoje em dia eles fazem isso. Esse skate vale em torno de R$ 150. Ele não vai deslocar o oficial de justiça de novo, pagar diligência, mas para fazer. Depois, se não, né, o que vai acontecer? A gente vai estudar que depois que penhora, você vai para ou adjudicação, ficar com o bem, ou leilão. Imagina você gastar os atos judiciais que são caríssimos para esse tipo de penhora. Não vale a pena. Então, não é útil, o juiz vai indeferir. Então, tudo que não for útil, o juiz pode indeferir com base no princípio de utilidade. E, por fim, aqui, lealdade e boa-fé processual, para a gente já ir se despedindo. Eu vou deixar essa parte de legitimidade para o ano que vem. Por quê? Lealdade e boa-fé processual. Esse é uma tônica também do processo, que não só para o exequente, mas especialmente para o executado. Estou falando sempre, acho que vocês já entenderam, exequente quem executa, né? Isso é usado, inclusive, para o cumprimento de sentença. Exequente é aquele que está executando, entrou com a execução. Executado, o devedor, aquele que deve ser cobrado. Reforçam a ideia de que o sujeito processual deve sempre agir pautado pela conduta leal e de boa-fé no transcorrer do processo. Até porque lembra que a execução ela é forçada, né, tem que ter cuidado, né, e tem que agir de boa-fé. Menciona Alexandre Freitas Câmara que na execução se exige de todos os sujeitos do processo, inclusive especialmente executado, como eu falei, especialmente quem está sendo executado. Por isso que o 774, eu botaria de forma cooperativa e de boa-fé. Existem sanções no 774 para o caso do sujeito processual age de maneira desleal ou imbuído de má-fé, praticando os chamados atos atentatórios à dignidade da justiça. Vamos olhar lá para finalizar o 774, que vai dar uma ideia desse princípio. Considera-se atentatória à dignidade da justiça em conduta comissiva ou omissiva do executado. Veja que ele foca no executado, que ele fizer o quê? Fraude à execução. Então, lembre-se que esse 774 é como se fosse uma litigância de má-fé mesmo, né? Ele fere não só a parte, mas também o judiciário. Conduta comissão omissiva aqui, fraude à execução. Quando é que ele frauda a execução? Por exemplo, né, quando ele pega um bem que foi penhorado e vende. Né? Isso é uma fraude à execução. Então, se você tiver se o devedor ficar sabendo, ou o juiz tomar conhecimento, né, a pessoa, o executado, vai responder por fraude à execução. E aí tem aqui, vou pegar rapidinho o parágrafo único. Nos casos previstos nesse artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a 20% do valor do débito. 20%, até 20%, né, não superior a 20%, até 20%, ao qual será revetido em proveito do exequente, exigido nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções. Então, nesse caso aqui, ele vai, né, embora seja mais desrespeitoso com o judiciário, porque está ali fazendo juízo de palhaço, ele determina para o fundo. E, geralmente, o atentatório à dignidade da justiça ele é revetido para o Estado. Aqui, no 774, parágrafo 1, ele reverte para a parte, ele premia a parte. Pô, está sacaneando o exequente, vamos botar multa no executado. Então, fraude à execução, se opõe maliciosamente à execução, empregando a diz e meios artificiosos. Então, aqui, vamos dizer que ele entra com uma defesa, alegando que não tem aquele bem mais, que ele vendeu, etc.
né? E isso pode ser, se o juiz entender que era mentira, depois tem prova de que é mentira, que ele está usando bem e inventou que era de outro, já tinha passado adiante, isso pode ser punido também, né? Dificulta ou embaraça a realização da penhora, então ele tem um bem que vai ser penhorado, ele esconde o veículo, vocês vão ver que é muito comum acontecer, multa nele, resiste ou injustificadamente às ordens judiciais, aqui o juiz, né, determina algumas avaliação, por exemplo, ele não deixa, resiste, não abre o portão para o oficial de justiça entrar, né, para avaliar o bem. Intimado não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos a penhora e os respectivos valores, nem exige prova, exibe, né, prova de sua propriedade, se for o caso de certidão negativa. Isso aqui eu tenho utilizado muito, que às vezes você chega num determinado momento, você vai penhorar os bens do devedor e não localiza. Pede para o juiz com base 774, inciso 5, para que intime e deixe o credor. Né? Por quê? Porque se ele disser que não tem nada e depois você entrar, de repente você vai ter acesso ao imposto de renda, encontrou bens. O que você pode fazer? Pedir essa multa. E o juiz mesmo, muitas vezes, tem feito isso, ele intima e diz o seguinte, olha, indica bens que tem para penhorar, você tem. Sob pena de, se você não fizer, correr, né, aplicar a multa de 20%, 10%, 15%, que deixar. Mas tem juiz já dizendo, vou dar multa de 20%. Não adianta engambelar, porque eu vou atrás do teu imposto de renda, né? Eu vou, e o execuente pode, né, ele tem essa vontade. Eu vou até o inferno para achar bens. Então, se eu achar e o cara não indicou, quando o juiz pediu, ele vai ser multado. Então, utilizem, esse inciso 5 é bem interessante para usar no NPJ. Tá? E é isso. Tá aqui o 775 que eu já tinha falado. O executor tem o direito de desistir de toda a execução apenas alguma medida executiva. Então, isso vai acontecer muito, vocês vão ver. Né? Até nos alimentos, da raiva lá no NPJ. Que você tem, vocês vão ver já deve ter visto, de repente, vocês vão se deparar com pessoas que não pagam alimentos dos filhos. Tem lá os passados e os atuais, né? Que estão na prisão e os que não têm. E às vezes eles vão chegar e vão dizer para vocês, tem até um meme sobre isso já na internet, né, que diz negócio, começa assim, eu quero prender aquele desgraçado que não paga a pensão. Quando chega na hora que você consegue a prisão, fica com pena, diz, eu quero desistir da prisão, eu quero só que ele pague, mas não quero prender. Né? Então, pode desistir, né, de toda a execução ou apenas alguma medida executiva. Então, pode chegar e dizer, não quero mais toda a execução, não quero cobrar mais, fiquei com pena, ou acho que não vale a pena, ou, né, alguma medida executiva, como vocês vão se deparar muito com a questão da prisão. Dava raiva, eu lembro quando eu era estudante lá na UFS, que eu chegava, a gente conseguia, para o pai ficar bem feliz, né? Pô, consegui a prisão, que vagabundo, a criança está passando necessidade. Aí chegava a mãe, quando a gente conseguia, a gente avisava ela, ó, a gente conseguiu a prisão dele. O cara batia na mulher, não pagava a pensão, tudo mais, chegava lá assim, sabe o que é? Pô, tô com pena, não queria prender ele. Tá, mas você não vai pagar a pensão se não for assim. Pois é, mas eu vou dar um jeito, tá, né? Ficar indignado. Eu falava para os professores, não, vontade de arquivar o processo, né? Subestabelecer, sei lá, né? Porque você faz todo um trabalho e a pessoa vai lá e volta atrás. Então, mas isso, claro, que cada um tem né, o seu entendimento, sabe o que é melhor para si. Então, mas no caso eu ficava indignado, não, né? Cada pessoa, mas porque era o incapaz, o filho ali que está passando necessidade, e não ela que está com pena porque queria voltar para o sujeito. Coisas que acontecem no dia de família. Senhoras e senhores, alguma dúvida a mais? Está tudo certo? O material já está disponível na Mediateca, tá? E aí fico à disposição para sanar alguma dúvida de vocês, ou, né, nos falamos sobre uma satisfação enorme estar aqui com vocês, ou nos falamos na próxima aula, né, para ler o material de novo, né, vou passar mais material para vocês, se precisar, eu estou aqui à disposição de vocês. Tenham um ótimo dia, uma ótima semana. Eu vou interromper a gravação, mas continuo por aqui para sanar dúvidas. Um abração.